E aí, Marcos Cabelo? Hã? Você tá de jornal hoje? Extra, muitas curiosidades aqui no Mega Curioso. Tudo bem, cara? Eu estou ótimo, e você? Estou ótimo. Estou fazendo minha singela homenagem ao Outubro Rosa. Ah, que legal. O Rosinha. Ih, peraí. Fala. Seu microfone pifou. Era o ponto... Ô, Bela, pega um microfone de mão aí pra mim, por favor, porque esse aqui... Tá, tanta energia. Acho que você tá com energia muita acumulada. Energia, é o Wi-Fi também. Acho que é o tá seu dando cabelo. Sinal. Tá dando A tua cabeça é wireless. dura? Eu sou cabeça dura. Sou sangue quente. 36 graus, geralmente. Ah, você vai trocar o microfone dele? Olha só. Aqui Nada você mais faz fácil ao de vivo. mão? Pode aparecer. Então vai, aí aparece aí, Opa. vira. Vamos Cuidado esperar aí e atrás. trocar. Este é o Bela. Ô, Bela. Bela já é Você patrimônio viu? da Fundação Casper Libero. Tá aqui há quantos anos, Bela? 38 anos. Não diz que ele é patrimônio? Você viu? Bela apareceu já tantas vezes em todos os programas ao longo desses 38 anos, né, Bela? Deu certo Lembrei agora? do Belo agora. O Belo, não, Ela ele é deu Bela. Ela é Bela. É Bela. Eu lembrei do Belo. Tem uma rua do Belo, segundo a margem de erro do Ibope, o Belo é o Brad Pitt. É com você. A margem de erro tá complicada. E aí, o que você E aí? descobriu? Muitas coisas, muitas curiosidades. Do tipo você manda, vamos lá, vamos ver. Vamos O ver que o nós primeiro. podemos começar? Olha, quem você imagina que seja esta pessoa? Deixa eu ver de longe. Olha, vamos ver de longe para ter uma visualização melhor. É um parente seu? Não. Não? Ele já não está mais entre nós, mas eu Não faço ideia de quem poderia seja. adiantar algumas coisas. Ele viveu na época de 1900, 1900? polígamo. Ele que criou? Inventou? Não, ele era polígamo. Ele é tinha polígamo? duas mulheres. Mas ele que começou com essa história nessa É época? poligamia. Ele tinha duas famílias. Mas ele que começou com essa história nessa época? Também. Eu Foi? não sei, porque eu não sei se começou essa história. Mas ele era nessa época. maluco então, porque aguentar uma mulher não é fácil, aguentar duas. Pior são as duas sogras. Eu sempre falo que tem duas mulheres, tem duas sogras. E é bem mais complicado. É bem Mas olha só. pacotinho. Vamos ver, vamos voltar a este psicólogo. Ele é um É um psicólogo polígamo, tinha duas famílias. E na época. E aí ele inventou a poligamia no Brasil. E também ele inventou outra coisa que Que? começa com poli, que é o polígrafo. Polígrafo? Você sabe o que é um polígrafo? Peraí, ele era Vamos ver. polígamo e inventou O um polígrafo, que é o Aquele nosso Detector famoso de mentiras. detector de mentiras. Na época era um teste de pressão sanguínea sistólica. O que é isso? Por exemplo, você vai lá, mede a pressão da pessoa e vai fazendo perguntas. Qual a sua comida predileta? Mas a pressão Você sobe gosta de quando- cachorro? Você matou alguém? Aí se mudou. Mas a pressão porque sobe quando a gente mente? Sim, quando mente, sobe. Tem gente que é tão cara de pau que acredita tanto na Aí que mentira. tá, quem é mentiroso profissional acaba enganando, toma um calmante antes, aquela coisa toda. Mas ele fez o quê? Pra pegar a mentira das duas mulheres? Na verdade, ele inventou o polígrafo, que veio a ser o detector de mentiras. Quem deu esse nome, inclusive, de detector de mentiras foi a imprensa, para é? o polígrafo. E hoje em dia os polígrafos estão mais atualizados, eles medem batimento Mas ele cardíaco, usou- umidade, temperatura. Ele Então, usou primeiro em que situação, você na sabe? verdade, não, eu não. Eles fizeram testes e na maioria das vezes eles conseguiam detectar as mentiras. Ai, com esse Tinha uma polígrafo. margem de acertos muito grande. Mas agora é? voltando às duas mulheres. Ai, coitado. Na época de 1940, eu estou até vendo a cena. Imagina, ele está lá, sentado, psicólogo. Uma das mulheres, a Elizabeth, o nome dele, William Monckton Marston. Aí a Elizabeth Marston, uma das mulheres, chega para ele e fala assim: Ah, ele não era brasileiro, não. não. William, ele chega para ele e fala: William, que negócio é esse? Isso na época de 1940. Só Ela é existem... aquela lá, de branco? Essa é a Olive, essa é a Elizabeth. As duas mulheres, e aí aquela festa toda, né? Uma maravilha. Não, mas essa aqui é muito nova pra ser mulher dele. Não eram essas outras aqui? Ah, não, essa devia ser a sogra, olha a cara dela ali. É, tem cara de sogra. Tem cara de E eu sou sogra, eu posso falar. A outra aqui. As duas mulheres estão do ladinho. tá. Olha assim, olha Mas que peraí, maravilha. e esses outros dois homens? Três Aí eu homens? já não sei, já está perguntando demais. Eu sei que tá. ele está aqui, ó, no meio das mulheres. Já sei, a mulher dele foi inventora da... Na verdade, a Elizabeth chegou para ele e falou: que história é essa de só ter super-herói homem? Porque tinha o Batman, tinha o Lanterna Verde, tinha o Super-Homem. Lanterna Aí Verde ela não é falou: daquela época. É, daquela época, sim. 1940? É antigo, sim. Pô, a DC Comics. Eram personagens da DC Comics. Ela falou: eu quero que você invente uma heroína. Uma super-heroína. E aí? E aí ele inventou a Mulher Maravilha.
Ah, Foi assim que ele inventou a Mulher Maravilha. sim, olha aí, Ai, eu a Mulher adorava esse Maravilha. filme. É mesmo? Só que aí ele já fez pesquisas com as duas mulheres. Inclusive, quando ele lançou a ideia, ele usou um pseudônimo. Ele usou o nome do meio dele com o nome do meio da Olive, que é a outra esposa dele. E aí, ó, Charles Monton, que é o inventor da Mulher Maravilha. Por isso Ele que tem que criou. a corda da verdade da Mulher Maravilha, Ah, que é o por detector isso? de mentiras, né? Olha aí, tem uma ligação. Ah, mas o, ele era- o avião invisível. Ele devia ser meio maluco, aguentar duas mulheres, inventar o detector de mentira e depois ainda uma heroína. Não, ele era um Não é meio psicólogo. pancada, né? E olha, E o detector parece de mentira isso. Não, mas não era isso, doutor Vocês querem? Rodrigo. O detector de mentira era pra ele usar com as mulheres, não Com pra elas ele, usarem é. com ele. Acho que ele foi entendeu? cobaia, inclusive, do detector de mentiras, com duas mulheres. Mas olha só, vivendo tudo isso que ele viveu, ele chegou a uma conclusão bem bacana. Qual? Que as mulheres são muito mais honestas do que os homens. Pode ser em 1940, é. porque hoje em dia está se Mudou, né? igualando em tudo, né? Não, mas eu sou fã da mulherada. Eu falo que nós homens não somos nada sem as mulheres. Ah, é? Nem corno. É. Você está querendo fazer uma média com a sua esposa? Não, amor, te amo. Não, Domingo você deve ter ficado assistindo o jogo até as que tantas. nada, dia das crianças. Pô, brinquei com meus filhos, bacana. O dia foi deles. Olha lá, Foi o Mulher que- Maravilha, que maravilha, Inventou hein? só isso, ele? Um polígrafo que deu origem ao detector de mentiras atual. E a Mulher Maravilha? E a Mulher Maravilha, olha só, Charles Monton, Essa o eu não psicólogo William Monton Marston. Essa eu não sabia, não. Foi Muito bem bem. legal. Mais uma. Mais uma. Olha lá. Mega curioso. Esse suspense. Kátia, tem que fazer um suspense. Você datilografa com as duas mãos? Então, Me fala, como é que Mais você ou costuma menos. digitar aí? alguns dedos vão, os outros são Não. meio emperrados. Sabia que eu tenho diploma de datilografia? Você tem? Opa! Eu tinha de taquigrafia. Taquigrafia, mais complicado, é mais simples. Você escrevia? Mas para arrumar um emprego antes, você tinha que ter diploma de datilografia. Ó, tirei Você 10, várias digitava palavras quantas em um palavras? minuto. Aí Vai? já eu pedi demais. Tem um problema de memória. Sabe uma coisa, às vezes a gente esquece. isso. Sabe aquela história do cara que tinha problema de memória? Qual? Chegou, doutor, eu tô com um problema de memória, eu esqueço as coisas, eu acabo de fazer, eu já esqueço. Aí o médico perguntou, desde quando o senhor está com esse problema? Ele, que problema? Então eu não sei quantas palavras eu não sabe, datilo, tudo mas bem. eu tinha diploma de datilografia. Tinha, olha. Por que eu estou falando isso? Porque às Sei vezes- lá, por quê? porque você aí que é curioso, que está ligado aqui no programa Mulheres, às vezes você está lá digitando, mas você já deve ter se perguntado por que o teclado não é em ordem alfabética. Porque acho que quem criou queria complicar a vida da gente. Não, Não? muito pelo contrário. Então por quê? Ele queria simplificar. Mas não conseguiu. Na verdade, a primeira máquina de escrever, eu tive uma máquina de escrever, inclusive meu filho uma vez chegou em casa, pai, eu descobri um computador que não tem bateria, que não liga na energia. Ele estava falando de uma máquina de datilografia, escrever. ele nunca tinha visto. Quem já datilografou sabe do que eu estou falando. Existem aquelas hastes, Isso, né, é. que vão subindo e vão batendo, aí serra, bota Essa aquele daqui, ó. branquinho. A olha minha lá, sobrinha tem uma assim em casa. O dedinho era o mais difícil de bater. Não, pior é quando a gente errava a mira e enfiava entre uma tecla e outra. Exato. Nossa, O era dedo, de mas lascar. as hastes enroscavam. Por quê? Se fosse na ordem alfabética. Porque os teclados são baseados na língua inglesa. Entendi. E isso mesmo. Quem inventou foi o Christoph Scholz, a máquina de datilografar, em 1868. Que Esse cidadão aí. Exato. Scholz. Ele criou o teclado QWERTY, que é o QWERTY, que são as primeiras letras aqui, ó. Que interessante. Eu não sabia que era por isso. QWERTY. Até porque grudava as teclas. Não, se fosse em ordem alfabética. Porque Elas na língua grudariam. inglesa eles utilizavam muito o ST, o TH. Então, para se datilografar mais rápido, com essas letras muito próximas, elas acabavam enroscando demais. Olha que legal. Então ele elaborou essa distribuição de letras Pra não enroscar. que ficou conhecida mundialmente e é utilizada na maior parte dos teclados de computadores. Inclusive, na época, incentivou o pessoal a datilografar com as duas mãos. Até hoje eu datilografo com as duas mãos. Hoje só precisa de 2 dedos, né, para datilografar no smartphone. Hoje 2 Tem dedos dedo já estão sobrando, suficientes. já é o suficiente. Olha Ou vai só. com um rapidinho. Tic, 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 tic. Então, as pessoas começaram a datilografar mais rápido e passaram a datilografar com as duas mãos, graças à invenção do Scholz, essa distribuição que é famosa até hoje. Muito legal. Então, qual é a próxima? Mega Muito curioso. bem. Nós estamos falando do buraco. Do berro. Do berro. Se eu der um que a grito paloma, bem forte. mas tem que ser bem forte. Bem forte Se o seu quanto? plano, se o seu plano for fazer assim, por exemplo, um buraco negro,
cujo horizonte de evento seria maior que o universo visível, Quê? você tem que dar um berro... isso aqui, está escrito. Você tem que dar um berro de 1.000... anota aí. 1.100 decibéis. 1.100 decibéis é muita decibéis. coisa. Mas se todos nós gritássemos juntos... Não, olha, só para ter uma ideia, ó. Para quem acha que 1.100 decibéis é apenas 7 ou 8 vezes maior aí do que o seu som, sabe aqueles carros, né? Sei. Tuf de som. Não, na verdade, os decibéis são medidos em escala logarítmica. Você já viu uma escala logarítmica? Eu não sei como são medidos. Por exemplo... mas a escala logarítmica, ela tem o espaço multiplicado, elevado à potência. Difícil. Não, se eu entrar em detalhes, eu vou chamar um professor de matemática. Facilita. Mas a escala logarítmica é muito complicada e vai aumentando. Ó. Então, portanto, 100 decibéis é simplesmente uma bilhões. Não, tem bilhões... Não, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. 100 decibéis é bilhões de vezes mais poderoso do que o 0 decibéis. Então, ó, só para você ter uma ideia, o som produzido pela explosão de uma bomba atômica é de apenas 250 decibéis. Então vai ser impossível. Vai ser impossível você que abrir um buraco negro aí no horizonte e acabar com o universo. Decibéis? Tem que dar um grito de 1.100 decibéis. Mas se isso acontecer, mesmo por uma fração de segundo, isso pode acontecer. E como que abre isso? E vai um buraco negro, mas acaba de que com o jeito universo, e aí eu vou pesquisar como é que abre esse buraco. Eu só sei que eu não consigo dar esse grito. Eu sempre fui mega curiosa. Realmente, olha, impressionante. Eu vou fazer uma lista de possíveis perguntas que a Kátia pode fazer para mim. Muito bom. Acho que essas você não vai acertar. Por falar em espaço, universo, buraco, não sei o que é curioso. Sabia que podem existir gigantes? Caminhando sobre nossas cabeças. Gigantes? No espaço. Você está falando de espíritos? Olha só. Quem é esse? Onde ele está? Aonde que está essa foto? Isso aí Aí eu te pergunto, você que está em casa, você sabe onde é essa foto? Parece ser na Lua. Certa a resposta. Eu vi pelas bolinhas que tem ali do lado. Muito bem, isso aí é na superfície da Lua. Esse cara devia ter muito tempo, porque ele foi um caçador de anomalias, comparou assim milhares de imagens no Google Earth e jogou para o Google Moon. E aí eles viram esta imagem que se parece muito com o Colosso de Rhodes. Mas não é real isso? Então, aí que tá, mas quem vê assim parece que é real. Porque ele não está nem com roupa de proteção. Tem outra foto aí que parece. Será que é um ET? Na verdade... Pode ser um extraterrestre visitando a Lua. E tem um outro cara que é um youtuber, Esse aí? Olha, tá vendo? Esse é o Colosso de Rhodes, que é uma estátua de hélio. Essa é a comparação... Você acha que é igual? Entre a figura que foi vista na Lua com o Colosso de... Eu não achei nada parecido, você achou? Eu também não achei. Eu achei curioso. Existam gigantes andando lá em cima. Mas pode ser que exista. Você acredita em ETs? Sim. Então, eles podem ser pequenos e podem ser muito grandes. Só que desde 1970, desde que o homem chegou à Lua, ele nunca mais voltou. Então, quando o cara chegou lá, ele se mandou. Então, talvez por isso, talvez fosse um ET, falou, perdi minha liberdade. Vou dar a linha. Mas olha, falando aquilo, é uma impressão, pode ser. Pode ser. Pode ser um glitch da foto lá do satélite. Pode glitch ser. É uma falha no equipamento. Não, pode pode acontecer. Ser tudo. Mas sabe o que, na minha modesta opinião, o que vem a ser isso aí? Não, olha que legal, você já deve ter feito isso. O que eu fiz? Pareidolia. O que é isso que eu te conto que eu fiz? Pareidolia. Quem nunca fez uma pareidolia? Você não fez uma pareidolia? Eu vou explicar uma pareidolia, que eu também descobri isso. Pareidolia? Pareidolia. Parei. Você fez pareidolia. Pareidolia. Você fez pareidolia. Pareidolia. Na verdade, você está lá olhando para o céu, aí você olha aquela nuvem e fala, nossa, parece um elefante. Eu gosto de fazer isso. E não é legal? Parece um cachorro, ninguém vê, um só tubarão, a gente vê. uma tartaruga, aí você vai mudando, o tubarão vai abrindo a boca. Isso é uma pareidolia. Na verdade, o que é uma pareidolia? É um fenômeno estritamente psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, mas que é percebido pelo cérebro como algo que faz sentido. Então o cara olha aquilo, então parece... uma ilusão cerebral. É uma ilusão. Então, na minha modesta opinião, eu acredito que isso seja uma pareidolia. Aprendemos mais uma palavra. Pareidolia. Agora eu vou falar para as crianças. Vamos fazer uma pareidolia?
Como? Mas é legal. Não, Pareidolia. Pareidolia, filha. É isso que a gente faz quando a gente está olhando para o céu. Muito bom. Mais uma. Por exemplo, quando você entra em cena, ou vai para uma reunião, ou vai se apresentar, sabe quanto tempo você tem para causar uma boa impressão? Não sei. Pronto. 7 segundos. Já fiz a minha avaliação. Só 7 segundos? 7 segundos. É que o cérebro faz uma avaliação inconsciente da primeira pessoa, assim, da primeira vez que ele vê a pessoa. Sim, vai fazendo perguntas inconscientes. Quem é ela? Será que ela é importante? Será que vale a pena eu parar o que eu estou fazendo para ouvir ou não? Então quer dizer que uma pessoa que a gente conhece naquela hora, meu cérebro rapidinho quer, em 7 segundos... 7 segundos já faz uma avaliação pumba, já dá uma piada. Pode ser que a sua opinião mude ou não, mas a primeira impressão, dizem que a primeira impressão é a que fica. Não é à toa, 7 segundos. Então, você faz perguntas assim, como eu falei, será que é confiável, não é? Vale a pena? Então, isso foi uma universidade de Nova York que fez essa pesquisa e descobriu que esse julgamento é feito em apenas 7 segundos. Isso não muda para homens e mulheres? Não. Eu acho que é universal. E aí você deve estar se perguntando aí em casa, mas será que isso acontece porque as pessoas são preconceituosas? Não, você acha que é? Sim e não. Não, sim e não. Eu acho que não. Por que sim e não? Tem duas respostas aqui, assim e não. Sim e não? Se você parte do princípio que o preconceito é algo que a pessoa faz por maldade, então a resposta é... Sim. Não. Não. Mas agora, se você acredita que é um processo natural, que permite que a nossa mente ganhe tempo em focar em coisas mais importantes naquela hora, então a resposta é... sim. Mas veja só, por maldade, 7 segundos é pouco tempo para você pensar em maldade. Não. Opa! Você nunca viu a pessoa. Você olha e você já pensa a maldade dela em 7 segundos, que você nunca nem ouviu a voz dela? Você é assim, Paloma? Que coisa feia. Na verdade, voltando àquele fator... Palominha diz que é verdade. 7 segundos é muito tempo para mulher. Eu sou mulher, eu não penso nisso. Eu recebi uma outra pesquisa aqui, que mulher já avalia a roupa, o penteado, a maquiagem da outra em 3 segundos. Isso é uma verdade. A gente dá uma mapeada rápida. Na verdade, eu vou te contar um segredo que eu não devia. Se eu tiver errado, você pode falar, tá, Paloma? A gente em 3 segundos bate o olho na mulher e vê se ela é confiável. Só no jeito que ela te olha. Não é verdade, Paloma? É mesmo? Em 3 segundos, não é? 3 segundos. Eu gosto das que não são confiáveis. Que péssimo isso. Vamos voltar para não ficar mal para você. Vamos, então, Paloma. São 3 segundos, entendeu? Para fazer análise, beleza. Agora eu vou aliviar a sua. Então, mas isso é uma coisa realmente inconsciente do cérebro, realmente você vai fazer aquela análise. E depois essa opinião pode mudar, claro. Pode, mas veja só. Se a pessoa estiver lá falando no seu discurso. Talvez você não tenha uma segunda oportunidade, vai procurar um emprego. Você acha que vai procurar um emprego vestida de piriguete. Exato. Na hora que a pessoa olha para você e fala, ih, essa está descartada. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas está vestida de um jeito inadequado para aquela função, não vai ter segunda chance. Então pensem bem, a primeira impressão, os primeiros 7 segundos são muito importantes aí em toda a sua evolução. Você me causa uma boa impressão nos meus primeiros 7 segundos. Eu fico feliz, você também. Eu já tinha visto mais do que 7 segundos. Mas eu só confirmei a impressão que eu tive quando eu conheci pessoalmente. Porque você parecia ser uma pessoa divertida que você é. Eu gosto de gente divertida. Ainda bem. Mais um. Legal. Mais um? Vamos ver? Vamos ver o próximo, qual que você agora criou. Agora um assunto sério aí, que está todo mundo falando. Inclusive, hoje já teve uma matéria no jornal a respeito. Esse é o ébola? Isso. Ébola ou ebola? Então, segundo uma infectologista que teve aqui no programa, é ébola. Ébola? É. Então tá, ébola. Então, ébola. Graças aí, já foi feito o segundo exame de sangue, né, do brasileiro que estava aqui. Não, brasileiro não. Do africano que estava no Brasil, né, de Cascavel. Ele estava em Cascavel. O resultado sai do segundo exame, sai hoje à noite, pessoal. Mas que muito provavelmente ele não está contaminado. Não, o primeiro foi negativo, ele está bem. Inclusive ele está vendo televisão para passar o tempo. Pode ser que ele esteja vendo o programa, não está entendendo absolutamente nada. Mas da próxima vez entra no país da forma correta, que é melhor, né? Mas olha só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde divulga o número de mortos do vírus mortal, o número de mortos devido ao surto epidêmico de ebola, surgido na África Ocidental no final do ano passado, ultrapassou 4 mil, segundo o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde, divulgado nessa sexta-feira agora em Genebra. E de acordo com os últimos dados da agência especializada das Nações Unidas, que datam de 8 de outubro, registraram-se no total 8.399 casos em 7 países
que resultaram aí em 4.033 mortes. Mas eles estão pesquisando por que as outras pessoas que foram contaminadas sobreviveram, né? Exato. E ficam imunes depois ao ébola. É um mistério, né? Até então, e de tempo em tempo surgem algumas doenças assim, coisas, né? Exato. Agora, os 7 países aí afetados foram divididos em 2 grupos. Que grupo? Pela Organização Mundial de Saúde. Os 3 países mais atingidos são Guiné-Conakry, a Libéria e Serra Leoa. E o segundo grupo, que é o menos atingido, Nigéria, o Senegal, a Espanha e os Estados Unidos. E, como todos devem saber, os profissionais de saúde continuam a ser o grupo populacional mais afetado pela doença nesses países aí, com 416 casos que resultaram aí em 233 mortes. Mas dizem que em alguns desses países da África a contaminação é muito maior porque eles não acreditam na existência do ébola. Então eles acham que é uma ilusão dos governos, uma mentira para enganar o povo. Então eles não vão buscar ajuda e se contaminam com uma rapidez muito grande. Tem um problema muito cultural também. Então. É isso que é o problema. Mas isso aí está dado essa curiosidade mais séria aqui. Embora eu seja mas muito importante. Lógico. Né? Olha, vou passar para vocês o site do Marcos Cabelo. Marcos... Anota aí. Cabelo. Devia ser Marcos sem cabelo. Não, Marcos Cabelo. Careca seria óbvio. Marcos Pelado. Não, Marcos Cabelo tá bom. MC. Marcoscabelo.com.br. Ele é ator, mestre de cerimônias. Pode acessar o site. E próxima semana tem Mega Curioso. Valeu, Kátia. Que roupa você vem próxima semana? Que tal um menino azul? Pode ser? Azul? Combina com... Pode ser. Pode ser azul? Pode. Então tá combinando. Valeu, pessoal. Beijo, até. Tchau.